Em 1884, em um solo que já havia bebido o sangue e suor de milhares de almas escravizadas, restam apenas cinzas onde antes se erguia o depósito de açúcar do engenho São Bento da Várzea, na freguesia de Santo Amaro, província da Bahia. As paredes de pedra calcária ainda guardam manchas negras que nem 60 anos de chuva conseguiram apagar. Ali, 12 homens morreram queimados vivos numa fornalha que Antônia de Salvador acendeu com suas próprias mãos. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O ferro de marcar ainda fumegava quando Antônia tomou sua decisão. O bebê de 3 meses havia sido marcado na coxa direita com as iniciais S, Engenho São Bento, seguindo a ordem do capataz-mor Joaquim Ferreira da Costa. A criança berrava enquanto o metal em brasa queimava a pele negra. Antônia segurou o filho nos braços, sentindo o cheiro de carne queimada se misturar ao aroma doce do melaço que pingava das formas de açúcar. A marca tinha 3 centímetros de largura por 2 de altura. O ferro havia sido aquecido na forja por 15 minutos até ficar vermelho como brasa de carvão. A pele do bebê chiou quando o metal tocou a coxa, deixando uma queimadura de 3º grau que cicatrizaria em formato de letras para sempre. Antônia conhecia o procedimento porque já havia visto dezenas de crianças sendo marcadas nos 15 anos que vivia no engenho. Joaquim Ferreira cuspia no chão e ria. Mais um cavalo no curral, disse, limpando as botas enlameadas na saia da mãe. Ao redor, 11 outros capatazes observavam a cena com aprovação silenciosa. Todos carregavam o mesmo olhar. Homens que haviam transformado a crueldade em ofício. O auto de devassa posterior registraria, procedimento conforme o costume da casa. Para Antônia, aquela marca no filho era uma declaração de guerra. O capataz-mor usava botas de couro de boi com fivelas de ferro batido. As esporas tilintavam quando caminhava entre as pessoas escravizadas, marcando o ritmo do medo. Seus subordinados copiavam até os gestos, o jeito de cuspir de lado, de limpar as unhas com facas, de rir mostrando dentes podres. A hierarquia da violência tinha códigos próprios, linguagem própria, prazer próprio. Antônia havia chegado ao engenho São Bento em 1869, aos 16 anos. Vinha do engenho Vitória, em Cachoeira, vendida após a morte do antigo proprietário. O inventário a descrevia como mulata clara, boa para serviços da casa, sabe cozinhar. Custara R$1.200.000, preço alto para a época. O coronel Bento a comprou porque precisava de alguém letrada para ajudar com a correspondência comercial. A senzala do engenho São Bento abrigava 240 pessoas escravizadas. Os livros de registro do proprietário, Coronel Bento Alves Pereira, mostravam um patrimônio avaliado em 80 contos de réis. Cada pessoa valia, em média, R$800.000, o preço de uma casa na cidade de Salvador. Antônia conhecia esses números porque sabia ler, habilidade que escondia há 15 anos desde que chegara ao engenho. O coronel Bento possuía também 500 cabeças de gado, 2 navios para transporte de açúcar e uma casa em Salvador, na Rua das Flores. Sua família descendia de bandeirantes paulistas que se estabeleceram na Bahia no século anterior. O brasão familiar ostentava 3 cruzes e um açoitador, símbolos da fé cristã e do poder temporal sobre vidas humanas. Durante os 15 anos no engenho, Antônia testemunhou a evolução dos métodos de castigo.
No início, eram surras simples com chicote de couro cru. Depois vieram as inovações, algemas com pontas internas, troncos com pregos, palmatórias com cacos de vidro. Joaquim Ferreira estudava cada gemido, cada lágrima, aperfeiçoando a arte de quebrar espíritos sem danificar a mercadoria além do necessário. Joaquim Ferreira comandava os capatazes com métodos que faziam outros senhores de engenho da região pedirem conselhos. Seu caderno de castigos listava punições criativas. 15 chibatadas pela manhã, mais 15 ao meio-dia, para o negro lembrar o dia todo. Mandava arrancar dentes com alicate quando alguém respondia torto. Forçava mães a assistirem filhos sendo castigados para ensinar respeito pela hierarquia. O coronel Bento aprovava cada método. O caderno tinha capa de couro preto e 80 páginas manuscritas com letra caprichada. Cada entrada descrevia nome da vítima, motivo da punição, método aplicado e resultado obtido. Página 23. João Crioulo olhou direto nos meus olhos. 10 chibatás plus um dia no tronco. Baixou a cabeça. Página 57. Maria Cabinda cantou durante o trabalho. 5 palmatórias. Parou de cantar. Ciência da opressão documentada com orgulho. Entre os capatazes, Manuel Pinto se destacava pela criatividade sádica. Inventou o banho de melaço, cobria a vítima com açúcar líquido e a deixava amarrada ao sol para as formigas atacarem. Sebastião Vieira preferia métodos psicológicos. Forçava pais a escolherem qual filho seria castigado quando a família inteira desobedecia. João Batista criou a dança da corda. Pendurava pessoas pelos punhos até os ombros deslocarem. Na tarde seguinte à marcação, Antônia procurou o capataz Mor no terreiro de secagem. Seu Joaquim, tem problema no depósito de açúcar, disse, mantendo os olhos baixos como sempre fizera. Precisa conferir as sacas. Parece que tem bicho roendo. Ferreira franziu o senho. O açúcar era o ouro branco do engenho, e qualquer perda significava desconto nos ordenados dos capatazes. Chama os outros, ordenou. Vamos fazer inventário agora. Antônia já havia passado 3 noites acordada, planejando cada detalhe. Estudou os horários dos capatazes, memorizou suas rotinas, calculou o tempo necessário para executar o plano. Sabia que Joaquim sempre levava os subordinados quando se tratava de conferir o açúcar, questão de segurança e controle. Sabia também que o depósito tinha apenas uma saída e paredes grossas que abafavam sons. Durante 15 anos, ela observara como os capatazes operavam, como se movimentavam em grupo, como se comunicavam, como reagiam a situações inesperadas. Conhecia os medos de cada um. Manuel Pinto temia fogo desde que presenciara um incêndio em Salvador. Sebastião Vieira tinha pavor de lugares fechados. João Batista suava quando ouvia gritos vindos de espaços confinados. Antônia transformaria esses medos em armas. O depósito de açúcar ficava a 50 metros da Casa Grande. Construção de pedra e cal com apenas uma entrada, media 12 metros de comprimento por 8 de largura. As paredes grossas mantinham a temperatura baixa e a umidade controlada. Dentro, pilhas de açúcar masco ocupam o espaço até quase tocar o teto. O pó doce cobria o chão como neve suja, acumulando-se nos cantos em pequenos montes que brilhavam à luz das lamparinas. A construção datava de 1820, erguida pelo pai do atual proprietário. As pedras vinham de uma pedreira próxima ao rio Paraguaçu, transportadas em carros de boi
Durante 6 meses, a argamassa misturava cal, areia e sangue de boi, técnica que garantia maior resistência. As paredes tinham 1 metro de espessura, capazes de suportar o peso de toneladas de açúcar empilhado. O teto de madeira era sustentado por vigas de jacarandá maciço. Entre as tábuas, pequenas frestas deixavam passar fios de luz que criavam desenhos dourados sobre as montanhas de açúcar. O cheiro era inebriante, doçura concentrada que grudava no nariz e na garganta. Respirar ali dentro por muito tempo causava tontura, sensação que Antônia conhecia bem dos anos trabalhando no inventário mensal. Joaquim Ferreira reuniu seus homens. Manuel Pinto, o que gostava de cortar orelhas, Sebastião Vieira, especialista em quebrar costelas sem deixar marca externa, João Batista, que inventara a cadeira do arrependimento, banco com pregos virados para cima. Também vieram Antônio Borges, Felisberto Silva, Vicente Costa, Raimundo Oliveira, José Carneiro, Benedito Santos, Francisco Lima e Domingos Ferraz. 12 homens que transformaram a arte de quebrar espíritos em ciência exata. Antônia, mostra onde viu o bicho, disse Joaquim, entrando no depósito com a lamparina erguida. Os outros o seguiram, comentando sobre o frio agradável depois do calor sufocante da tarde baiana. Antônia apontou para o fundo do depósito, onde as sacas se empilhavam até 3 metros de altura. Ali, seu Joaquim viu uns furos pequenos, parece rato. Os 12 homens caminharam para o fundo, pisando pesado sobre o pó de açúcar. Quando todos estavam no interior do depósito, Antônia saiu rapidamente e bateu a porta pesada de madeira. O ferrolho externo deslizou com um ruído seco. De dentro veio um grito. "Ô negra, que diabo é isso?" Antônia não respondeu. Caminhou até a janela lateral, de onde podia ver o interior através das grades de ferro. Joaquim Ferreira segurava a lamparina, olhando confuso para a porta trancada. O ferrolho era uma barra de ferro forjado que pesava 12 quilos. Deslizava em guias fixadas na parede externa, travando a porta por dentro e por fora simultaneamente. Sistema de segurança projetado para proteger o açúcar de ladrões, agora servia para aprisionar os próprios guardas. A ironia não escapou a Antônia. A ganância dos senhores havia criado a armadilha perfeita para seus capangas. Os 12 homens começaram a se mover nervosos pelo interior do depósito. Manuel Pinto batia na porta com os punhos, deixando manchas de sangue na madeira. Sebastião Vieira respirava pesado, o pânico de espaços confinados já tomando conta. João Batista caminhava de um lado para outro, procurando outra saída que não existia. O cheiro doce do açúcar começava a nauseá-los. "Joaquim Ferreira da Costa", disse Antônia, a voz firme pela primeira vez em 15 anos. Manuel Pinto, Sebastião Vieira, João Batista. Foi nomeando cada um como se fizesse chamada. "Vocês marcaram meu filho como gado, hoje vão pagar na mesma moeda." Os homens se aproximaram da janela, praguejando e ameaçando. Joaquim batia na porta com punhos cerrados. "Solta nós, maldita! Vou te matar devagar." Antônia ergueu a segunda lamparina que havia trazido escondida sob o avental. "Sabem como pó de açúcar pega fogo?" perguntou. "Igual pólvora. Aprendi isso vendo vocês queimarem as plantações dos quilombolas." Quebrou o vidro da lamparina contra a parede. O querosene escorreu sobre o pó de açúcar que cobria o chão. Os homens entenderam e começaram a gritar, jogando o peso do corpo contra a porta de madeira. A chama azul correu pelo pó de açúcar como água descendo corredeira. O açúcar queimava rápido e quente, criando labaredas que subiam até o teto. Em segundos, o depósito se transformou numa fornalha. Os gritos dos 12 homens ecoaram por todo o engenho.
Antônia ficou na janela, observando através das grades de ferro, enquanto as figuras se contorciam entre as chamas amarelas. O açúcar mascavo possui alta concentração de sacarose, que se inflama a 200 graus Celsius. O pó fino espalhado pelo chão criava as condições perfeitas para a combustão rápida, similar à pólvora fina que os próprios capatazes usavam para queimar casas de quilombolas. As labaredas azuis rapidamente mudaram para amarelo intenso, depois laranja, finalmente vermelho, quando o fogo atingiu as vigas do teto. Joaquim Ferreira foi o primeiro a entender o que estava acontecendo. Gritou ordens para os subordinados tentarem formar uma linha humana até a porta, mas o fogo já havia cercado a entrada. O calor intenso derretia o açúcar das pilhas, criando rios de caramelo fervente que grudavam nas botas e nas roupas dos condenados. Cada movimento espalhava mais combustível líquido pelo corpo. O fogo se alastrou pelas sacas empilhadas. O açúcar derretia e alimentava as chamas, criando um inferno doce que grudava na pele dos condenados. Joaquim Ferreira conseguiu chegar até a janela, o rosto já desfigurado pelas queimaduras. "Maldito!" gritou, estendendo a mão através das grades. Antônia não recuou. "Meu filho vai carregar tua marca pro resto da vida", disse. "Vocês vão carregar a minha por toda a eternidade." O sino da Casa Grande começou a badalar. As pessoas escravizadas saíram das senzalas e se dirigiram ao terreiro, mas não para apagar o incêndio. Formaram uma fila organizada em direção ao cais do rio Paraguaçu. Cada um carregava um embrulho pequeno, os únicos bens que possuíam. Antônia havia planejado tudo. Enquanto os capatazes morressem queimados, 240 pessoas conquistariam a liberdade. O sino badou 42 vezes, código que Antônia havia combinado com os líderes da senzala. Cada badalada representava uma década de escravidão no engenho, somando os anos de sofrimento coletivo. Maria Benedita, cozinheira da Casa Grande, foi a primeira a se dirigir ao cais. Carregava uma sacola de pano com farinha de mandioca e carne seca, provisões para a viagem rio abaixo. Manuel Crioulo, o ferreiro, trouxe ferramentas escondidas sob a camisa, martelos, alicates, facas que podiam servir como armas se necessário. Joana do Rosário, parteira que já havia trazido 50 crianças ao mundo, levava um embrulho com ervas medicinais. Cada pessoa sabia exatamente o que fazer, resultado de meses de planejamento secreto coordenado por Antônia. Maria Benedita, da cozinha da Casa Grande, trouxe os livros de registro do engenho. Joana do Rosário carregava as guias de compra e venda. Manuel Crioulo, ferreiro da propriedade, trazia o livro-caixa onde se anotavam débitos e créditos. Um por um, os documentos que provavam a escravidão foram jogados nas chamas. 60 anos de registros viraram cinzas em 10 minutos. O livro de registro principal tinha 500 páginas, encadernadas em couro bovino. Cada entrada documentava compra, venda, nascimento ou morte de pessoas escravizadas desde 1824. Página 120. Compra de João Angola por $800,000 em 15 de março de 1840. Página 308. Nascimento de Maria, filha de Rosa Mina, em Tu de setembro de 1859. História de vidas reduzidas a números e transações comerciais. As guias de compra eram documentos azuis carimbados pela Alfândega de Salvador. Autorizavam o transporte de mercadoria humana entre propriedades da província. Cada guia custava R$2.000 em impostos, taxa que os senhores pagavam para mover pessoas como gado.
O livro-caixa registrava depreciação anual de cada pessoa escravizada, 5% ao ano após os 20 anos de idade, 10% após os 40. Do outro lado da propriedade, Coronel Bento Alves Pereira cavalgava de volta de Salvador, quando viu a fumaça negra subindo do engenho. Esporou o cavalo, mas quando chegou ao terreiro, só encontrou cinzas fumegantes onde antes ficava o depósito de açúcar. A senzala estava vazia. No cais, podia ver as embarcações se afastando rio abaixo, levando sua propriedade humana para a liberdade. Os corpos dos 12 capatazes foram encontrados carbonizados entre os restos do açúcar derretido. O delegado de Santo Amaro, José Bernardino da Silva, abriu inquérito no dia seguinte. O auto de devassa registrou incêndio criminoso por pessoa escravizada, resultando em morte de funcionários da propriedade. Nenhuma testemunha se apresentou. Nenhum vizinho havia visto nada. O silêncio cobriu o caso como mortalha. Antônia e os outros fugiram rio abaixo até a Ilha de Maré, onde uma rede de quilombolas e pescadores livres mantinha rotas de escape. De lá, grupos menores se dispersaram. Alguns seguiram para o Recôncavo, outros rumaram para o sertão. Antônia levou o filho marcado e mais 30 pessoas para o Quilombo do Orobó, na Chapada Diamantina. Durante 6 meses, viveram livres entre as pedras e a Caatinga. A viagem até a Ilha de Maré durou 8 horas em canoas de pesca emprestadas por aliados. Remaram durante a noite, navegando por canais que só os pescadores locais conheciam. A maré baixa revelava bancos de areia onde podiam descansar sem ser vistos. Na ilha, uma comunidade de ex-escravizados e pescadores livres mantinha casas seguras para fugitivos. O Quilombo do Orobó ficava a 200 quilômetros de Santo Amaro, escondido entre morros de pedra calcária na Chapada Diamantina. Fundado em 1850 por fugitivos de 5 engenhos diferentes, abrigava cerca de 100 pessoas em casas construídas dentro de grutas naturais. Água limpa vinha de uma nascente protegida. Roças de milho e feijão ficavam camufladas entre a vegetação nativa. A notícia do incêndio se espalhou pelos engenhos da região como pólvora seca. Em Cachoeira, 3 capatazes pediram demissão por motivos de saúde. No engenho da Ponte, em São Félix, o feitor principal mudou os métodos de castigo. Em Santo Amaro, 5 propriedades começaram a contratar capatazes armados. O medo mudou as regras do jogo numa região que se orgulhava da crueldade sistemática. O presidente da província da Bahia, Henrique Pereira de Lucena, recebeu relatório detalhado sobre o caso. O documento oficial omitia detalhes sobre os métodos dos capatazes mortos. Falava apenas em revolta isolada e medidas de segurança reforçadas. Para o governo imperial, Antônia de Salvador era apenas mais uma escrava fujona. Para as pessoas escravizadas da região, ela se tornara símbolo de resistência possível. Em março de 1885, forças policiais cercaram o Quilombo do Orobó. Antônia estava grávida de 6 meses quando os soldados atacaram. Lutou com um facão até o último momento, protegendo o filho marcado que se escondia atrás de uma pedra. Morreu com 17 tiros no corpo, mas não se rendeu. O filho conseguiu escapar pela mata, carregando a marca SB como lembrança da justiça que a mãe havia feito. O relatório policial sobre a operação no Orobó menciona resistência inesperadamente feroz da líder do grupo. Antônia havia ensinado técnicas de combate urbano para os quilombolas.
usando conhecimentos adquiridos em 15 anos, observando os capatazes. Transformara vítimas em guerreiros. Seu legado não morreu com ela naquelas pedras da Chapada. Década após década, a história de Antônia circulou entre as pessoas escravizadas do Recôncavo. Nos terreiros de Candomblé, virou canto de resistência. Nas irmandades católicas, inspirava orações pela liberdade. Nas senzalas, crianças aprendiam que a justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, nasce das mãos de uma mãe que viu o filho sendo marcado como animal. Os documentos oficiais sobre o Engenho São Bento apresentam contradições curiosas. O inventário de 1884 lista 12 capatazes em serviço ativo em janeiro, mas nenhum funcionário dessa categoria em dezembro. O livro de óbitos da freguesia registra apenas 6 mortes no incêndio. O relatório do delegado fala em 5 vítimas identificadas. Alguém tentou apagar rastros, mas deixou pistas da tentativa. O ferro de marcar que queimou a coxa do filho de Antônia nunca foi encontrado. Vizinhos do engenho juram que, todo dia 15 de setembro, data do incêndio, ainda se escuta o barulho de ferrolho sendo fechado vindo das ruínas do depósito. Pescadores da região evitam passar pelo local depois do pôr do sol. Dizem que o cheiro de açúcar queimado ainda permanece no ar em certas noites sem vento. Se a história de Antônia te alcançou até aqui, comenta qual foi o momento que mais te marcou. E se conhece casos parecidos da tua região, conta pra gente nos comentários. Em 1888, 4 anos após a morte de Antônia, a Lei Áurea foi assinada. O Brasil oficialmente abolia a escravidão, mas as estruturas de poder permaneceram intactas. Ex-senhores viraram patrões, ex-escravizados viraram empregados sem direitos. A mudança foi mais de papel do que de realidade. Antônia havia entendido isso décadas antes. A liberdade não seria dádiva, mas conquista. O coronel Bento Alves Pereira morreu arruinado em 1887. Sem os capatazes, não conseguiu manter a disciplina no engenho. Sem as pessoas escravizadas, não teve mão de obra para a produção. Vendeu a propriedade por 1/10 do valor original. Os novos donos transformaram parte do terreno em cemitério. Ironia do destino, onde antes se explorava o trabalho humano, agora se enterravam os mortos. As ruínas do depósito de açúcar ainda existem na atual cidade de Santo Amaro da Purificação. Uma placa da prefeitura fala em incêndio acidental, ocorrido no século XIX. Não menciona Antônia. Não fala dos 12 capatazes. Não explica por que 240 pessoas sumiram na mesma noite. A história oficial prefere o silêncio à verdade incômoda. Mas todo 15 de setembro, flores aparecem sobre os escombros do depósito. Rosas vermelhas, sempre 12, uma para cada capataz morto. Ninguém viu quem as coloca, ninguém admite ter levado. As flores ficam ali por uma semana, murcham e desaparecem. Na semana seguinte, outras ocupam o mesmo lugar. O ritual continua há mais de um século, sem explicação oficial. A história de Antônia de Salvador revela a face mais cruel do Brasil escravista, a transformação da violência em sistema, da crueldade em ciência, da desumanização em lei, mas também mostra a resistência possível quando a paciência se esgota. Quando uma mãe vê o filho sendo marcado como gado,
quando a dignidade vale mais que a vida, quando a justiça dos tribunais falha e sobra apenas a justiça primitiva do fogo. Não foi barbárie, foi justiça primitiva numa sociedade que havia perdido a humanidade. Antônia de Salvador queimou 12 homens vivos, porque 12 homens haviam queimado sua alma devagar, dia após dia, durante 15 anos. O ferro que marcou seu filho também marcou o destino dos algozes. Às vezes, a história cobra suas dívidas em chamas. Hoje, quando o Brasil ainda luta contra os fantasmas da escravidão, racismo estrutural, desigualdade social, violência policial, a história de Antônia ressoa como advertência e inspiração. Advertência para quem ainda explora, inspiração para quem ainda resiste. A marca ESP que seu filho carregou na coxa se transformou em símbolo. Algumas feridas nunca cicatrizam, mas podem virar força. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.